Bom dia, galera do terceiro ano. Espero que todos estejam bem, estejam tendo aí uma ótima semana. Página 354, né? 354, Economia e Globalização. Tá legal? Página 354 para acompanhar aí. Na aula 7, nós vimos aí a construção da globalização. Nós vimos capitalismo, né? O comercial e o industrial e o capitalismo financeiro. Hoje nós vamos ver a economia e globalização, aula 8. E posterior a isso, né, nós veremos aí Bolsa de Valores. Então, eu vou fazer essa aula, né? E posteriormente vocês assistem, vou deixar lá o link. E não esqueçam de colocar o nome e o número de vocês nos comentários, tá? Para que a gente possa computar presença aí, tá legal? Na apostila de vocês já começa assim, na página 354, para quem quiser acompanhar, tá assim. A economia é um dos setores mais importantes da globalização. É verdade que há vários séculos ocorrem relações financeiras e comerciais entre diferentes lugares. Porém, nas últimas décadas, esse processo ganhou uma proporção gigantesca. Fato facilmente verificável pela ação de empresas, governos, organismos internacionais que agem cada vez mais sob a perspectiva de um mercado global. Atualmente, os países mantêm estreitas relações monetárias, com investimentos feitos em praticamente todos os cantos do planeta, além de intensas trocas de bens e serviços. Um dos fatores que possibilitam o desenvolvimento da globalização econômica foi o grande avanço tecnológico nos meios de comunicação. Nós vimos isso nas aulas anteriores, né? A evolução dos computadores, internet e outros meios de comunicação eletrônicos permitiu que as trocas de informações entre empresas e organizações ficassem mais rápidas e práticas, facilitando a organização de atividades produtivas, além de possibilitar a ampliação das trocas financeiras entre vários mercados. Hoje é crescente o fluxo de capitais, tanto de investimentos produtivos como de investimentos financeiros, especialmente o chamado capital especulativo, que circula nas principais bolsas de valores. O grande desenvolvimento das telecomunicações e da informática contribuiu decisivamente para transformar o dinheiro em mais uma informação. Aquilo que denominamos como dinheiro virtual, toda essa revolução tecnológica possibilitou transferir dinheiro apenas teclando-se números e códigos em qualquer lugar que esteja integrado aos modernos meios de comunicação. Então, pois bem, vamos ver lá o que é capital especulativo. Capital que operadores de bancos, fundos de investimentos, companhias de seguro, etc., de qualquer parte do mundo, espalham pelas bolsas de diferentes países, buscando aquelas que oferecem maior lucratividade e garantia, e retirando-se qualquer instante se houver risco de perda. Bolsa de Valores, instituição onde são negociadas ações de empresas. Então, hoje, só para ilustrar o que nós estamos vendo, hoje esse capital especulativo é o que é a mola propulsora da economia mundial. Quando eu digo que ele é a mola propulsora da economia mundial, é assim, é como se nós estivéssemos num jogo de cartas, né, e nós temos as melhores cartas aqui, e ficamos esperando, né, a possibilidade de lançar aquele nosso zap, né? Professor, que comparação esdrúxula? Não, não é. Então, assim, o capital especulativo ele tem essa função. Ele permanece, é um montante que permanece aqui e eu só vou utilizá-lo quando aquilo for realmente atraente. Atraente em qualquer lugar do planeta e quando existe uma possibilidade muito pequena, né, de não dar certo. E quando não der certo, mesmo que exista essa possibilidade pequena, se porventura não der certo, eu não perca
a maior parte do meu investimento. Eu possa empatar, perder não. Então, por isso que essa bolsa de valor, né, ela depois a gente vai falar um pouquinho, na segunda aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela é hoje uma das mais importantes fontes de renda para quem tem capital especulativo. Então vamos falar um pouquinho de economia e globalização, tá bom? Muitos fatores pelos quais nós nos deparamos na economia mundial nos tempos de hoje vai estar relacionado à globalização. Eu já coloquei para vocês que globalização nada mais é do que a possibilidade de você comercializar, a possibilidade de você se comunicar com a agilidade, com rapidez, com qualquer pessoa, com qualquer mercado do mundo. Então, assim, por se tratar de um fenômeno capitalista, ele é extremamente complexo. Por que complexo? Porque ele é o resultado da evolução e da revolução tecnológica. Ele é resultado da eficiência dos mecanismos de informação, de transporte, do surgimento das instituições que antes eram chamadas transnacionais e hoje podem ser consideradas supranacionais, né? A Organização Mundial do Comércio, ela que tem a função de manter equilibrada toda essa comercialização realizada dentro do processo global. Então, isso vai ser caracterizado, né, respaldado e caracterizado pela liberdade da circulação de mercadorias, capitais e serviços entre países. E quem são os grandes beneficiários da globalização? São os países, hoje, diretamente falando, os melhores, os que mais se desenvolvem nesse processo de globalização, são os que compõem o BRICS, né? O BRICS são aqueles países considerados emergentes, com grandes economias geradas pela quantidade do que exporta, né? E por ter um mercado interno cada vez mais produtivo. E aí vai ocupar um lugar de destaque, né, na economia mundial. O mercado, esse cenário mundial, ele encontra-se mais do que nunca controlado hoje pelas gigantescas corporações multinacionais, que obviamente vai espalhar os seus investimentos, né, o seu investimento esse que eu chamei de capital especulativo, pelos 5 continentes. E aí, óbvio que esse Estado ele vai se transformar em um instrumento de expressão financeira, porque eles, além de ser deixou de ser uma multinacional, uma transnacional, hoje ele é uma supranacional. Então, pois bem, a globalização, ela definiu para o mundo uma nova organização do que nós chamamos de espaço geográfico, né? Impactando aí todas as regiões do mundo, dos mais produtivos aos menos produtivos, tá? Então, ela tem a capacidade de ampliar, né, cada vez mais as diferenças entre os países desenvolvidos e dos que estão a caminho do desenvolvimento, porque ela leva em consideração aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos, tudo isso engajado dentro da globalização. Então, com isso, ela gera o crescimento do capitalismo, a consolidação, se é que ainda pode haver mais consolidação, ela gera não só a expansão, como a ratificação e a consolidação do capitalismo. Por quê? Porque é onde é possível realizar essas transações financeiras com o objetivo de expandir, né, os seus lucros, os seus empreendimentos, que até então era restrito ao mercado interno, né? Então, hoje, os países que têm essa possibilidade, que faz com que haja esse capital especulativo, né, em busca do lucro, antes eles tinham uma certa restrição. Hoje não.
Hoje eles procuram aí os mercados mais distantes possíveis, porque esses mercados distantes, eles são considerados emergentes. E pelo fato deles não, para entrar nesses países, não requer aí um capital de investimento muito alto. Né? Então, essa comunicação entre esses países na era da globalização, ela permite essa expansão. E, obviamente, que quem se beneficia é o consumidor. Por quê? Por que, professor, que o consumidor final ele se beneficia? Porque aumenta a competitividade. Tá? Obviamente vai aumentar a competitividade. Convém falar para vocês também que muitos manifestos surgem em todo o mundo com relação, com relação à relação das consequências negativas que a globalização traz para alguns países. Né? Esses movimentos eles partem do princípio de que essas multinacionais elas conquistam o mundo e aí elas procuram defender, é óbvio, os seus interesses econômicos, sem se importar com o que está propiciando para o outro país, com o que se está beneficiando ou não o outro país. Isso é uma característica, essa despreocupação com o outro, isso é uma característica do capitalismo. Tá? Então, assim, a economia mundial, hoje, ela está diretamente relacionada com a globalização. Os dois recursos, né, tanto a economia mundial e a globalização, eles trabalham com uma única ferramenta, né, que é o globo. Tá? E eles fazem com que essas causas, né, estejam cada vez mais interligadas, tanto a economia mundial como a globalização. Alguns estudiosos eles colocam assim, que muitos fatores pelos quais a economia mundial nos tempos de hoje ela vai além do global. Por se tratar de um fenômeno capitalista, eu falei para vocês que ela é complexa, né? E ela é o resultado da evolução e revolução tecnológica, ponto pacífico. Né? Então, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, ela vai deixar que os países comecem a brigar entre si para conseguir a absorção desses países chamados emergentes. Então, isso faz com que essa liberdade que eu mencionei há pouco de circulação de mercadorias, capitais e serviços, ela tende a aumentar cada vez mais. Né? E na medida que ela aumenta, né, ela toma um cunho global cada vez mais consolidado. Então a globalização ela definiu para o mundo uma nova característica de comercialização. Né? Então, vai surgir aí, obviamente, que vários manifestos. Os países pobres, eles vão ver essa globalização como desvantagem, porque quem lucra diretamente, quem pega o lucro bruto, são os países desenvolvidos. Né? É óbvio que os países desenvolvidos que vão ter um destaque muito grande no quesito economia. Né? Então, essa mundialização das sociedades, de uma certa forma, ela vai beneficiar a última pessoa da camada lá de baixo, que é o consumidor. Porque na medida que essa comercialização ela se torna indiscriminada, né? Aumentando aí a concorrência, a competitividade, quem vai pagar o produto final vai levar vantagem, porque vai ter mais opções. Né? Sem dúvida vai ter mais opções.
Então, entre as vantagens da globalização, a primeira mais óbvia de todas, né, é a diminuição de distância e do tempo. Né? É como se houvesse aí uma compressão de tempo e espaço. E isso se dá, como nós vimos anteriormente, em virtude aí do que nós chamamos de revolução tecnológica, né, no campo da comunicação e dos meios de transportes cada vez mais rápidos e eficientes. Tá? Não esqueçam isso. Então, essa tal configuração, né, de compressão de tempo e espaço, ela permite a difusão de não só de notícias, mas como de conhecimentos de forma mais rápida e vai transpor as barreiras, né, que nós chamamos físicas e políticas em todo o mundo. Né? Outro aspecto que pode ser considerado aí também positivo da globalização é, como eu falei, é a redução do preço dos produtos. Embora essa não seja uma característica constante, né, a gente percebe que a redução do preço de determinados produtos, ela vem caindo de uma maneira vertiginosa. Um exemplo que eu dou, que eu costumo citar para vocês, não só para vocês, mas até para os alunos do curso superior, é essa corrida entre China e Estados Unidos, né? Pelo mercado, por um maior mercado consumidor. Né? Então, obviamente que se os Estados Unidos da América produz essa caneta e a China também produz essa caneta, quem que vai ganhar com isso? Os dois competindo entre si. É o consumidor, é quem vai fazer a aquisição da caneta. Porque vai ter a possibilidade de escolher a caneta chinesa ou a caneta americana. E obviamente que pelo que se paga, né, pela mão de obra, pela matéria-prima, aquela coisa, a probabilidade de escolher a chinesa é muito grande. Por isso que a gente diz, né, os estudiosos dizem que a China, em um século, ou em uma década, ela vai colocar os Estados Unidos para trás, bem, diferença muito grande. Ela já está como primeira, né, o primeiro país exportador do mundo. Mas ela ainda vai ser a primeira, ela vai se consolidar com muita veemência a primeira economia mundial. Por quê? Porque a mão de obra dela é sucateada, é barata, é desqualificada. Então, obviamente, que o produto dela vai chegar para nós com um preço bem menor. Por outro lado, essa potência econômica americana vai fazer que ocorra o quê? Vai começar a implantar suas transnacionais, as suas multinacionais, as suas supranacionais em países periféricos, que são chamados hoje de emergentes, para ter isenção de imposto, para pagar um menor espaço físico, para pagar menos mão de obra, para poder concorrer esse produto com esse aqui. E aí eu pergunto para vocês, quem que vai ganhar com isso? Nós, consumidores. Tá? Então, assim, além desse aspecto positivo, né, ter a redução do preço de produtos, como eu mencionei, embora de uma maneira muito gradativa, mas tudo vai baratear. Tá? Por quê? Porque está havendo aí o que nós chamamos de uma maior integração política mundial. Né? Além da formação dos blocos econômicos, muitos produtos estão se tornando cada vez mais baratos e também mais abundantes. Quando eu digo mais baratos e mais abundantes, a tendência é eles serem largamente difundidos em todo o planeta. Em muitos casos, alguns produtos industrializados têm seus processos produtivos, né, descentralizados de um único lugar e vai para os lugares onde o terreno é mais barato, onde a mão de obra é mais barata, onde a circulação de tudo é mais barato, e aí, obviamente, que o preço vai baratear. Então, assim, os avanços no campo científico e do conhecimento, eles também são notórios.
né? Hoje, por exemplo, se dá uma nova descoberta no campo da medicina, realizada em algum país, e em questão de minutos, o restante do mundo está sabendo em tempo real. Olha aí o exemplo da Inglaterra, né? E qual é o outro país? China também, que já estão próximos aí a, a descobrir uma vacina para o Covid-19, né? E já estão até testando em alguns outros países. O nosso é um exemplo. Então, o avanço no campo científico, ele é notório, ele chama a atenção a velocidade das coisas como acontecem. E no campo financeiro não fica para trás, não é só no campo científico, no campo tecnológico. No campo financeiro, a globalização ela também apresenta aquilo que nós podemos considerar como vantagens, um aspecto aí que são esses investimentos, essa facilidade de você pegar um celular e entrar numa bolsa de valores e fazer uma negociação, né? Então, tudo isso é de grande valia. Mas não pensem vocês, não se iludam, que só existem vantagens com avanço tecnológico, com avanço financeiro. Tem as desvantagens também. É preciso lembrar que muitas dessas desvantagens são creditadas não tão somente a esse processo de globalização, mas também principalmente ao sistema socioeconômico vigente da globalização, que é o que? É o capitalismo. Né? O capitalismo e a globalização eles estão intrinsecamente ligados. Né? Então não é a globalização não é apenas a mundialização do comércio, é a mundialização do sistema capitalista e a difusão dos seus valores dominantes, né, para toda a sociedade. Então, hoje, quando nós falamos de socialismo, de comunismo, nós começamos a olhar eles pelo retrovisor, porque estão fazendo parte da história, estão entrando no nosso passado. Né? E aí a gente pode citar como a primeira grande desvantagem do processo de globalização é a visão de seus críticos, né? É a forma desigual com que ela se expande, beneficiando quase sempre as localidades economicamente desenvolvidas ou superdesenvolvidas. E aí, obviamente, que vai chegar atrasada ou de uma maneira incompleta em outras regiões do mundo, né? Fazendo com que torne essas regiões atrasadas em dependentes econômicos. Outra desvantagem também é referente à desigualdade do ritmo dos fluxos de informações. Algumas regiões, principalmente aquelas pertencentes aos países desenvolvidos, elas conseguem expandir os seus valores, as suas informações, né, de uma maneira mais tangente. E isso já não ocorre nas regiões periferizadas, das periferias. Assim, por exemplo, as culturas francesas, a americana, a inglesa, são facilmente reconhecidas em todo o planeta. Já outras culturas, Brasil, como do Brasil, como alguns países africanos, elas são marginalizadas ou até relegadas ao ostracismo, né? Caem no esquecimento. Por quê? Porque seus locais de origem não conseguem transmiti-las pelo meio de expansão da globalização. E aí aquele negócio, né? Se é uma notícia ruim, ela se espalha rápido. Notícias boas, elas nos países emergentes têm um grau de retardamento muito grande para se expandir. No campo econômico, novamente a questão da desigualdade, ela vai emergir com várias críticas direcionadas à globalização. Tá? A expansão dessas empresas multinacionais, apesar de conseguir diminuir os preços, como eu falei, é um duro golpe para a livre concorrência. Haja vista que poucas instituições elas poderiam controlar boa parte do mercado mundial. Além disso, né, o que eu mencionei para vocês, o deslocamento das fábricas, ele vai permitir o quê?
a aquisição das matérias-primas mais baratas e o emprego de mão de obra mais em conta. E aí, obviamente, vai haver aí o que nós chamamos de redução dos salários, e isso vai contribuir para a desregulamentação progressiva do que nós chamamos de leis trabalhistas. Dentro da globalização também apresenta desvantagem no campo financeiro, principalmente na forma com que ela consegue disseminar rapidamente as crises econômicas especulativas. Então, se uma bolsa de valores quebra em algum lugar do mundo, isso em questão de segundos está lançado no mundo inteiro. Então, aquele país ele vai sofrer algum tipo de retaliação, algum tipo de boicote. Então, essa disseminação de notícias negativadas, né, elas podem também ter esse lado negativo. Tá legal? Por fim, cita-se como desvantagem da globalização a questão ambiental, né, gente? Essa a gente não pode esquecer. O ritmo consumista cada vez mais intensificado por todo o mundo, ele está contribuindo para uma maior exploração dos recursos naturais. E aí isso gera uma progressiva aceleração do processo da poluição do ar, das águas, dos meios produtivos, do solo, causa um impacto aí no aquecimento global, a devastação de florestas. Tudo isso são argumentos constantes para criticar o desenvolvimento da globalização. Tá legal? Então, assim, vou parar aqui e já já eu gravo a aula 2. Termino de gravar a aula 2. Tá legal? Já já eu volto.